Nosso irmão Jorge podia passar sem essa. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E esses últimos dias, as pessoas lá no meu Facebook têm me pedido para reagir em relação aos comentários do meu vídeo a respeito do Luiz Gonçalves e o que há de pior na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu decidi aceitar a sugestão dos meus amados irmãos e comentar um dos comentários aí que foram mais pesados, mais extensos a respeito do Ezequiel Gomes, tá? Não vou identificar a pessoa, só li pela letra J e vou colocar o nome fictício Jorge para me endereçar a pessoa através de um nome. E vamos bater um papo assim sobre o conteúdo aí das críticas que ele vai fazer à minha pessoa, deixando já claro, porém, que desde o vídeo que fiz sobre o Luiz Gonçalves, deixei claro que o vídeo não era para ser uma crítica ao Luiz Gonçalves e etc., mas dado o baixíssimo nível intelectual da maioria das pessoas, né, que viram o vídeo, bastante gente acabou comentando, assim como se eu estivesse querendo falar mal do Luiz Gonçalves, o que obviamente não era o propósito do vídeo, ainda que uma crítica ou outra ao Luiz Gonçalves tenha sido feita, e o que é absolutamente normal, né? Mas é muito engraçado assim ver o nível de crítica que as pessoas fizeram a mim, como se eu estivesse criticando algum aspecto ou outro ali do ministério, da vida, do trabalho do Luiz Gonçalves. E se eu fiz alguma crítica ao Luiz Gonçalves, foi num nível de absoluta educação e equilíbrio, muito diferente aí dos comentários daqueles que se sentiram ofendidos aí com o meu vídeo e soltaram os cachorros para cima do Ezequiel Gomes. E o nosso amigo, entre aspas, Jorge foi um deles, e nós vamos reagir aí ao seu comentário. É um comentário extenso, tá? Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco grande, mas a gente não foge de bater esse papo com muita tranquilidade. E no final das contas, vocês vão perceber que o Jorge podia passar sem essa. Mas vamos que vamos. Então eu vou ler os comentários para vocês e aí a gente vai comentando, tá? Ele diz assim: Ezequiel Gomes realmente não aprendeu com os próprios erros. A mágoa em relação à divisão sul-americana, somada ao espírito arrogante, geram a força motriz que o movimenta. É lamentável. Visivelmente, este senhor não é usado pelo Espírito Santo, mesmo quando defende uma doutrina bíblica. E esta constatação não é apenas minha. Há muitos adventistas e não adventistas que dizem o mesmo. Até mesmo a forma depreciativa com a qual ele elogia, entre aspas, pessoas, indicam o espírito que lhe é patente ao coração. Que Deus consiga salvar-lhe de onde está. E aí eu respondi para ele, né? Nem vou dormir diante da sua opinião, mandei um sorriso e um desejo de boa semana. O que você achou desse comentário? Bom, a gente pode gastar o resto da nossa vida aqui discutindo a psicologia do nosso amigo Jorge ou do Ezequiel Gomes, mas eu vou me concentrar em alguns poucos pontos aqui, tá? Primeiro de tudo, que o nosso amigo aqui, ele diz que eu não aprendi com os meus próprios erros. E essa palavra erros, ela me remete a uma dúvida. Do que o nosso amigo está falando? Quais são os meus erros a respeito dos quais ele está falando? E a minha pergunta não tem que ver com um pressuposto do tipo, eu não tenho erros. Mas eu gostaria de saber, dentre os meus muitos erros, de que erros ele está falando. Porque não fica muito claro, né? Então você joga assim que o Ezequiel não aprendeu com os próprios erros, não fala que erros são esses e espera que as pessoas que leem o comentário que vão preencher o conteúdo aí desses erros com alguma imaginação e etc e tal. Todavia, eu gostaria de deixar bastante claro que eu fui acusado, né, dentro do Ministério Adventista, de ter quebrado os regulamentos da igreja porque eu fui numa manifestação a favor do impeachment de Dilma Rousseff. E não considero isso erro de forma alguma. Até porque, pensa comigo, ó, estou aqui com um livro de praxes nas minhas mãos, tá? São os regulamentos eclesiásticos administrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou aqui, ó, com o manual da igreja aqui na minha mão, que é o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou
tô aqui, ó, com o Nisto Cremos, que é o documento aí das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Podia pegar a Bíblia, podia pegar qualquer livro de Ellen White, etc e tal, e dizer para vocês que basicamente em nenhum dos documentos da fé adventista está escrito que um pastor que vai numa manifestação contra um governo corrupto, a favor do impeachment da Dilma, tem que ser excluído do ministério. Até porque existem pessoas atuando no Ministério Adventista hoje que tiraram foto nas manifestações a favor do impeachment da Dilma e que são pastores e que não tem problema nenhum ser pastor tendo ido nas manifestações a favor do impeachment da Dilma, certo? Então o motivo do meu desligamento não pode ser considerado um erro. Já começa por aí. Outra coisa, você poderia pensar assim, outros tipos de erros que às vezes são atribuídos ao Ezequiel Gomes, que tem que ver, por exemplo, com o Ezequiel Gomes ter opiniões assim um pouco controversas e que não são assim da maioria das pessoas que concordam com o Ezequiel. Isso é um erro, né? Um pastor ter uma opinião diferente da maioria ou de algumas pessoas dentro da igreja e etc e tal. Agora, vamos lá. Se realmente ter opinião diferente da maioria ou de membros da igreja e cristã e blá 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 é um erro, é só fechar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque a Igreja Adventista ela é construída de opiniões que não são da maioria, que muitos cristãos, membros da igreja, não concordam com as visões dos adventistas, tá? Então não se pode dizer que pelo fato do Ezequiel ter opiniões que nem todo mundo concorda, isso é um erro, porque senão o próprio adventismo é um erro. Porque o adventismo é uma religião de opiniões, de doutrinas e compreensões, etc., que não são abraçadas por muitos cristãos, tá bom? Então, eu realmente não sei exatamente que eu não aprendi com os meus próprios erros e que erros isso está se referindo, e etc e tal. E, ao mesmo tempo também, eu como uma pessoa que já não sou mais criança, vamos dizer assim, já aprendi com milhões de erros que já cometi. Então, esse é um tipo de frase absolutamente vazia, e a gente precisa andar um pouco mais rápido, senão vai gastar 200 horas para fazer esse vídeo aqui, analisando 2, 3, 5 minutos cada frase idiota do nosso amigo aqui, né? Aí ele fala assim, que eu tenho mágoa mais espírito arrogante, que seria, no caso, a força motriz que coloca o Ezequiel em movimento. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo que eu acho mágoa um sentimento muito pequeno, muito insignificante, muito leve para descrever os sentimentos do Ezequiel. Mágoa nunca foi um problema, não é um problema e não será um problema na minha relação com a divisão sul-americana. Tá? Esse é um primeiro ponto. Quanto à ideia de arrogância, assim, eu confesso que várias pessoas têm um pouco da percepção de que o Ezequiel Gomes é um cara arrogante, tá? E eu entendo um pouco dos motivos pelos quais essas pessoas têm essa percepção. O Ezequiel é uma pessoa de posições firmes, personalidade forte, convicção pesada e que coloca as questões de forma muito clara, muito direta, etc e tal. E muitas vezes essas coisas são confundidas como arrogância. Tá? Todavia, eu rechaço a ideia de que eu seja uma pessoa arrogante, até porque estou aqui batendo um papo bem tranquilo a despeito das minhas críticas incisivas e das minhas discordâncias veementes que tenho em relação a esse tipo de comentário e que vou manifestar em favor da minha opinião no vídeo todo aqui, tá? Agora, dizer que mágoa e arrogância é o que me colocam em movimento é um juízo muito temerário. Eu tenho milhões de outros motivos, além de mágoa mais arrogância, para atuar, para agir, para falar, para escrever, para orar, para pregar, para gravar vídeo, para dar estudo bíblico e etc e tal, né? Tipo, enfim, eu sou movido por amor, por fé, por justiça, por indignação contra o mal e contra o pecado e etc e tal. E essas coisas devem fazer parte da vida de qualquer cristão, né? Então, querer simplificar o que move o Ezequiel, a mágoa mais arrogância, é uma forma, essa sim, lamentável de lidar com as coisas, né? Isso também nem seria o caso de dizer, por exemplo, que o Ezequiel não possa ter o defeito da mágoa,
o pecado da mágoa, ou o defeito do espírito arrogante e o pecado do espírito arrogante. Todos nós temos pecado, e mesmo que o Ezequiel não tenha esses dois pecados específicos, o Ezequiel pode ter outros tipos de pecado, sei lá, falta de perdão, ou falta de amor, ou falta de fé, ou uma insubordinação aos mandamentos de Deus num aspecto XYZ. Sim, tudo isso existe no Ezequiel, porque o Ezequiel é uma pessoa defeituosa, pecadora, como qualquer outra, né? E também dizer assim que os meus pecados são a única coisa que me movem, é obviamente que é muito errado e muito ruim, né? Até porque, conquanto eu seja pecador e tudo mais, eu não sou só pecador, eu sou um pecador redimido pela graça de Cristo, transformado pela graça de Cristo, cheio do Espírito Santo, quer o nosso amigo goste ou não goste dessa caracterização, e tenho milhões de agendas e sentimentos e posições positivas que me movem a fazer aquilo que faço. Então rechaço completamente essa simplificação do que move o Ezequiel, tá? Aí ele fala assim que visivelmente o Ezequiel não é usado pelo Espírito Santo. Eu vou tomar um suco de maracujá para ajudar aqui na garganta que tá pegando um pouco, tá? Então ele diz assim que visivelmente eu não sou usado pelo Espírito Santo, mesmo quando eu defendo uma doutrina bíblica. Olha que coisa interessante que é a opinião desse cara. Veja, o Ezequiel visivelmente não é usado pelo Espírito Santo. Primeiro de tudo que o Espírito Santo não se presta a revelar-se visivelmente, sim ou não, de acordo com as vontades, os caprichos, as interpretações do nosso amigo. Imagina, o que significa, o que é ser visivelmente usado pelo Espírito Santo ou não? Significa meramente a opinião pessoal, da impressão da cabeça dele. Então provavelmente o Ezequiel falou algumas coisinhas que ele não gostou de ouvir, que obviamente são verdades, e aí visivelmente não é usado pelo Espírito Santo, porque só é usado pelo Espírito Santo quem concorda com qualquer bobagem ou convicção particular do nosso amigo Jorge aí, né? Que basicamente é o que ele está dizendo. Então imagina, né? Imagina o Ezequiel Gomes resgatado pela graça de Cristo, transformado, abençoado, usado como instrumento de Deus, a despeito de todos os meus pecados e defeitos, defendendo a verdade bíblica. Não, mas ele não é usado pelo Espírito Santo porque desagradou o Jorge em algum aspecto aí do discurso, etc e tal, né? É uma palhaçada, né? É igual o fariseu chegar e dizer assim, é óbvio que Jesus não é usado pelo Espírito Santo, que chamou o fariseu aqui de hipócrita e não sei o que, eu não gostei, esse cara é endemoniado. Aliás, acho que mais ou menos esse mesmo tipo de papo seu aí, Jorge, foi também falado contra Jesus Cristo em pessoa, tá? E não eu querendo aqui me colocar como sem pecado igual a Jesus, tá? Mas pelo menos eu carrego um pedacinho do espírito dele para você, o fariseu, vir falar mais ou menos a mesma coisa de mim, tá? Que é óbvio que eu não sou do Espírito Santo. Não é óbvio, pelo contrário, acho que é bem o contrário, tá? Quantas pessoas já não foram tocadas pelo Espírito Santo em função das coisas que o Ezequiel Gomes falou e defendeu, no contexto das discussões bíblicas, das pregações e dos estudos bíblicos e tudo mais, tá? Aí você fala assim que essa constatação imbecil sua aí não é só sua, mas muitos adventistas e não adventistas dizem o mesmo. Verdade, concordo contigo. Tem um monte de adventista e um monte de não adventista que concorda com você, que acha que o Ezequiel é magoado, é arrogante, não é usado pelo Espírito Santo. Beleza, concordo. Todavia, Jorge, tem um problema. Existe um monte de adventista e um monte de não adventista que dizem o exato oposto. Que o Ezequiel é usado pelo Espírito Santo, ele ama a igreja, ele é um cara humilde, que mesmo com todos os defeitos e problemas que ele tem, ou que ele já passou na igreja, ele ainda serve a igreja, e olha que coisa maravilhosa, o que o move é o amor, o que o move é a fé, e pensa exatamente o oposto de vocês. São muitos, tanto adventistas quanto não adventistas, que pensam isso. Por que eu deveria tomar a sua opinião e desse grupinho que pensa o contrário, e não essa opinião de quem pensa dessa forma? Quem é o árbitro para dizer se eu sou usado pelo Espírito Santo ou não? Porque um está dizendo que visivelmente é óbvio que eu não sou usado. Outro diz que eu visivelmente sou usado pelo Espírito Santo. E aí, eu vou acreditar em quem, Jorge? Aí você fala assim que eu elogio as pessoas de forma depreciativa, indicando o espírito que é patente ao meu coração. Eu realmente não sei exatamente ao que você está se referindo. Até porque eu acho muito difícil elogiar alguém de forma depreciativa, tá? Não sei exatamente a que você se refere, né? Talvez, por exemplo, ele possa estar querendo dizer a ideia assim, da minha capacidade de elogiar quem eu critico,
isso tudo bem, pode ser um pouco confuso para as pessoas um pouco mais burras, etc e tal. Mas, no final das contas, todos nós devemos entender que é possível elogiar quem a gente critica e criticar quem a gente elogia. Porque as pessoas não são feitas só de aspectos positivos ou negativos. Então, vamos lá que você identifique coisas positivas no Luiz Gonçalves, no Jorge, no Ezequiel Gomes, em quem quer que seja. Você pega essas coisas positivas e elogia a pessoa. Pô, o Jorge é inteligente, o Luiz Gonçalves é corajoso, o Ezequiel Gomes é um cara fera em algum aspecto, etc e tal. Todavia, essas mesmas pessoas, na mesma toada, você pode dizer, apesar disso, o Luiz Gonçalves é muito superficial, o Jorge tá se achando aí que tá sabendo ler o coração das pessoas, e as mágoas, e as arrogâncias, e o Ezequiel Gomes, apesar de ser uma pessoa fera, é um cara imbecil, que tem um defeito e um pecado. Porque a vida é assim, nós somos seres que carregamos o bem e o mal dentro de nós. Então, tipo assim, quando você elogia uma pessoa que você critica, você não está elogiando de forma depreciativa, você está enxergando a complexidade do ser humano, que tem os seus defeitos e as suas qualidades, tá? E aí você diz que eu elogio de forma depreciativa, indicando o espírito que é patente ao meu coração. Aí nesse ponto eu posso até concordar, sim. A minha capacidade de elogiar quem eu discordo revela algo do meu coração, da minha sabedoria, da minha inteligência, da minha capacidade de ter uma visão um pouco mais ampla do que a sua, né, Jorge? Mas não fica chateado com isso, é só você aprender comigo e dá tudo certo. Você também vai ser capaz de elogiar quem você critica ou de criticar quem você elogia, tá? Não é tão difícil assim, confia em mim. E aí você diz assim, que Deus consiga me salvar de onde eu estiver, sei lá, como se eu estivesse num lugar espiritualmente assim muito escuro, muito errado, muito ruim, e que Deus consiga me salvar. De fato, se eu não serei salvo, Jorge, obviamente não vai ser por nenhum problema assim da dificuldade de Deus em salvar, até porque o Salvador Deus, no caso, é todo poderoso, tá? Então não vai ser essa a dificuldade da minha salvação, beleza? Beleza, então vamos avançar em relação aos comentários, né? E a minha resposta para ele é que eu não vou nem dormir, não vou nem descansar, né? Diante da sua opinião, né? Beleza. Aí ele continua dizendo assim, nem eu, né, vou dormir, vou descansar também diante dos seus comentários. Aí eu falei, tá bom, vou me converter, ele falou para eu me converter, né? Vou me converter e começar a passar pano para heresia, pecado e mentira, daí você vai adorar, né, irmão? Aí ele responde assim, ó, se a sua postura fosse oriunda de um coração convertido, você não seria visto como arrogante, até por suas antigas ovelhas. Os críticos te respeitariam como pessoa, como fazem com vários teólogos adventistas a quem você deprecia. E você seria um referencial positivo para os membros leigos. Chamar o pecado pelo nome não é expor vida pessoal, muito menos ridicularizar formação acadêmica de outrem, mesmo dizendo que não é uma crítica. Mas se você considera isso como conversão e limpeza da sujeira alheia, faça-o. Seu, entre aspas, testemunho fica exposto. E o espírito que lhe é patente fica perceptível a quem comparar suas palavras e posturas à luz da Bíblia. A escolha é sua e as consequências também o serão. Adeus. Uau, legal. Beleza, então eu respondi ele assim, dizendo que, cara, o que você quer que eu diga diante do seu comentário? Vou nem dormir. Um abraço. Nem eu vou também diante dos seus comentários, querendo dizer assim, né? Ah, você despreza o que eu falei, eu também desprezo o que você falou. Eu falei, tá bom, irmão. Então você me mandou eu me converter? Então tá bom, eu vou me converter. Aí a minha conversão vai significar passar pano para heresia, para pecado e mentira, e aí você vai aplaudir, você vai adorar, né? Alguém que passa pano para heresia, para o pecado e para mentira. Aí ele começa. Se a sua postura fosse de um coração convertido, você não seria visto como arrogante até por antigas ovelhas. Vamos lá, irmão. Primeiro de tudo, que é o seguinte. Se realmente você tivesse razão, o Ezequiel Gomes seria uma pessoa que tem um coração não convertido. Então o que você está dizendo indiretamente com o seu comentário é que você acha, né, e faz uma leitura segundo a qual o coração do Ezequiel Gomes não é convertido. Irmão, desde quando o coração do Ezequiel Gomes se tornou a sua jurisdição? Quem é você para dizer se o meu coração é convertido ou não? Você usa um critério dizendo assim, olha, que se eu tivesse um coração convertido, eu não seria visto como arrogante pelas
ovelhas antigas, aí querendo dizer as pessoas que eu pastoreei durante o meu ministério. Mas veja bem, eu conheço um monte de ex-adventistas que consideram o adventismo do sétimo dia uma religião exclusivista, extremamente arrogante e etc e tal. Então, podemos dizer que o adventismo é isso porque tem muitas pessoas que pensam assim? São ex-adventistas, são ex-ovelhas do aprisco adventista que saem por aí dizendo que o adventismo é uma religião arrogante, exclusivista, herética, diabólica, falsa, um Gleison Pércio da vida aí, etc e tal. Beleza? Então, é isso mesmo que você está dizendo? Porque se você está usando esse critério para definir que o coração do Ezequiel não é convertido, então eu posso dizer que a igreja adventista do sétimo dia não é convertida porque tem um monte de ex-adventista que fala isso. Agora, se você não concordar com a minha lógica, que é a sua lógica, só que aplicada à igreja adventista e não a mim, aí você vai ter que abrir o espaço para que mesmo as pessoas me considerando arrogante, eu seja um cara de coração convertido. Assim como tem um monte de ex-adventista que acha que a igreja adventista é arrogante e blá blá blá, mas eles estão errados na percepção deles. Certo? Porque tudo que você lançar sobre mim, Jorge, eu vou lançar sobre a igreja adventista do sétimo dia. E aí nós vamos ver se você vai aceitar julgar o adventismo igual você julga o Ezequiel Gomes. Se você aceitar, eu confio em você porque você é coerente. Mas se você não aceitar, você quer falar do Ezequiel Gomes com um critério que você não aceita que seja falado contra a própria igreja. Ou seja, você quer falar mal do Ezequiel Gomes. Mas se a gente usar o mesmo critério seu para falar mal da igreja adventista, aí você vai dizer que não, estamos mal interpretando. E as ovelhas que estão me considerando arrogante também não estão mal interpretando o Ezequiel Gomes? Como é que funciona isso aí, irmão? É isso que você tem que me responder, Jorge, porque senão as suas palavras aqui e nada é a mesma coisa. Entende? Até porque você esqueceu de um detalhe, Jorge. Nós vivemos na era das redes sociais, irmão. O Ezequiel Gomes é seguido por centenas ou milhares de pessoas que já foram pastoreados de forma direta ou indiretamente por ele quando ele era pastor adventista. Por exemplo, quando eu era pastor da Rádio Novo Tempo, eu tinha 2 programas diários, tá? Que eram assistidos, aí ouvidos, por mais ou menos 50 mil pessoas. Dentre essas 50 mil pessoas, tem centenas delas que me seguem até hoje, e que entram em contato comigo até hoje. Às vezes, por exemplo, eu lanço um vídeo assim, alguém vem dizer, Ezequiel, você falou aqui dessa opinião aqui sobre a guarda do sábado, eu lembro quando você falou isso na Rádio Novo Tempo, uma coisa parecida, sei lá o quê, etc. São pessoas que me seguem e você esqueceu desse pequeno detalhe, né? Você acha o quê? Que as minhas ovelhas, as pessoas que já me viram, né, atuar como pastor pregando, dando estudo bíblico, visitando, falando na rádio, na TV, onde quer que seja, elas simplesmente me veem como arrogante? Pelo contrário, existem pessoas que eu conheci no meu ministério que são amigos, que continuamos sendo amigos, inclusive pastores, né, que me veem como uma pessoa fiel e consagrada a despeito dos meus pecados e defeitos que eu tenho e todo mundo tem. Assim, esse papo de querer pintar o Ezequiel Gomes, porque algumas pessoas pensam que ele é arrogante, como se assim seja, ele não é convertido, é ridículo, irmão. E que é a mesma coisa de eu dizer, por exemplo, assim, daquelas pessoas que acham que o Ezequiel Gomes é super fiel e não tem defeitos, etc e tal, e achar que assim é porque tem um monte de gente que pensa isso, também não é verdade. Quem acha que o Ezequiel é pura arrogância ou é pura santidade, está errado, porque o Ezequiel não é nem uma coisa nem outra. O Ezequiel é pecador e que tem as suas qualidades, sabe? Outra coisa, fala aqui, ó, que se eu fosse convertido, de coração convertido, os críticos me respeitariam como pessoa. Cara, se tem uma coisa que eu tenho experimentado nesses últimos 4, 5 anos que eu tô fora da obra, é o respeito de muitos críticos do adventismo, irmão. Não quer dizer a concordância, porque de fato concordância não há, porque eles são batistas, presbiterianos, etc. E de fato não concordam com as doutrinas adventistas. Mas eu garanto para você que tem o respeito, o amor, o carinho de muitas dessas pessoas, porque é assim que elas conversam comigo. Com respeito, com amor, com carinho, com brincadeira,
A gente tem o direito e a liberdade de brincar uns com os outros em relação a qualquer coisa, cara. E você acha o quê? Você sabe mais da minha relação com os críticos do que eu mesmo? Sim, existem alguns críticos do Adventismo que odeiam o Ezequiel Gomes e pensam do Ezequiel Gomes mais ou menos como esse pessoal aí mais crítico do Ezequiel, que acha que o Ezequiel é arrogante, blá blá blá. Em geral, quem são esses críticos? É o pessoal nível João Flávio Martinez, aí, que tem toda uma agenda anti-adventista. E como o Ezequiel é um cara capacitado a defender a fé adventista, então os caras têm uma birra grande com o Ezequiel. Eu não discordo que isso existe. Mas esses são minoria. A maioria dos críticos do adventismo com os quais eu tenho contato, a despeito das discordâncias, temos a nossa amizade, temos o nosso respeito uns pelos outros, a despeito das tretas teológicas, tá? Então é ridículo o seu papo. Outra coisa, você diz que os críticos me respeitariam como respeitam vários teólogos a quem eu supostamente deprecio e me veriam como um referencial, eu seria visto, né, como referencial positivo para membros leigos. Vejam, eu desconheço essa ideia de que eu deprecio vários teólogos adventistas, tá? Eu não sei se você chama pastor de teólogo. Eu geralmente faço uma diferença entre pastor e teólogo, tá? Então, por exemplo, criticar Ayrton Killer, criticar a gente vista em motel com puta, criticar o Luiz Gonçalves, ou criticar o Ivan Saraiva, ou enfim, vários pastores, não é criticar os teólogos adventistas. O único teólogo adventista realmente que eu critico de uma forma mais pública, que eu me lembre, se chama Fernando Canali. Tá? Acho que é o único que eu realmente bato um pouco mais de frente, assim, desse universo mais da teologia mesmo, né? O pessoal que tem doutorado, etc e tal. Esse é meio que o único que eu bato de frente, porque creio que Fernando Canali é um herege, só para deixar claro aí para você, tá? Agora sim, ó, quem não me respeita como adventista, dificilmente conhece a obra do Fernando Canali. Fernando Canali é um cara mais da academia adventista, da Andrews, etc e tal. Então, não tem alguém que não me respeita, mas respeita o Fernando Canali, por exemplo, sabe? Nem sabe quem é o Fernando Canali. A maioria das pessoas com quem eu tenho esses diálogos aí interreligiosos, esses debates, etc e tal. E você diz assim que se eu tivesse um coração positivo, convertido, eu seria um referencial positivo para os membros leigos. Cara, eu recebo mensagens diárias, irmãos, ou irmão Jorge, de membro leigo que me vê como referência positiva para tirar dúvida, para estudar a Bíblia, para pedir oração, para pedir curso de teologia, para pedir dicas se deve estudar teologia ou não, se deve não sei o quê, e a namorada, e o marido, e a esposa, e volta de Jesus, e a teologia, e a doutrina, e o herege, e não sei o quê. Se eu não coloco freio, inclusive, nessas pessoas, eu viveria em função delas. E às vezes eu digo para elas, irmãos, eu não estou podendo responder, desculpa o atraso, desculpa a demora, me cobrem depois, porque eu agora não posso dar atenção, cara. E você acha que eu não sou um referencial positivo para membros leigos? Sim, tem muitos membros leigos que acham que o Ezequiel é um mau exemplo e um mau elemento. E tem um monte de membro da igreja que me vê como um exemplo positivo e maravilhoso de cristão, irmão. Em quem que eu devo acreditar? É uma piada sobre simplificação. Se eu fosse de coração convertido, eu seria um referencial positivo. Sim, eu sou um referencial positivo para muito adventista, tá bom, irmão? Quer você goste, quer não. Aí você fala assim que chamar o pecado pelo nome não é expor vida pessoal. Bom, eu também não sei exatamente a que você está se referindo, porque no vídeo que você está comentando sobre o Luiz Gonçalves, eu acho que não fiz nenhuma coisa assim de exposição de vida pessoal, enfim. Acho que eu falei do Ayrton, falei do rapaz visto em motel com puta, que acho que são temas um pouco constantes. E veja, sim, assim é a vida. Até porque, veja bem, ó, se a gente tem que chamar o pecado pelo nome, o pecado é praticado por pessoa, mas cedo ou mais tarde o pecado está manifesto nessa vida pessoal dessa pessoa. Que papo é esse? Por exemplo, ai de vós, fariseus hipócritas. Jesus está falando de um pecado de hipocrisia de pessoas, está expondo a vida hipócrita dessas pessoas. Que papo é esse de chamar o pecado pelo nome, mas não expor a pessoa que está fazendo aquele pecado? Paulo, quando chegou lá, e falou assim: Himeneu e Fileto preferiram o diabo, o mundo, entregar eles ao Satanás. Paulo discorda de você.
não é verdade? Aí que você fala, inclusive, aqui que o meu mau testemunho fica exposto à postura da luz da Bíblia. Você nunca leu a Bíblia, cara. A Bíblia é cheia de exposição da vida de pecado das pessoas, irmão. Tipo, tanto assim de uma forma meio geral, quanto de exemplos específicos, né? Como eu estava fazendo um texto, inclusive, esses dias sobre 2 Timóteo, ou é 1 Timóteo, uma coisa assim. Aí ele fala lá, Alexandre, o latoeiro, me fez muitos males e se opôs às nossas palavras e blá blá blá. Aí, ó, Paulo estava lá expondo os pecados da vida pessoal do Alexandre, o latoeiro, irmão. Você nunca tinha lido a Bíblia, né, irmão Jorge? Aí fica difícil, né? Aí você fala que chamar o pecado não é expor a vida pessoal e muito menos ridicularizar a formação acadêmica de outro. Cara, eu deixei muito claro que a minha afirmação sobre Luiz Gonçalves não era uma crítica, você mesmo disse aí. Eu não ridicularizei a formação acadêmica, até porque acho que ele nem tem formação acadêmica para ser ridicularizada, né? Mas o ponto é simplesmente demonstrar que o Luiz Gonçalves não é um cara muito afeito aos estudos. E obviamente que quanto menos a pessoa é afeita aos estudos, mais fácil ela é de ser manipulada em situações XYZ, como o Luiz Gonçalves era manipulado no contexto do Ayrton, e a hora que o Luiz Gonçalves não pôde mais servir a esses propósitos aí, por causa de algum erro, algum problema, ele é descartado. Isso não é ridicularizar o cara, é simplesmente identificar um pouco de um problema que gera um outro problema, para a gente entender como que as coisas funcionam dentro da igreja. Isso é uma coisa muito simples, sabe, Jorge? E até assim, é espantoso que você veja essas coisas de forma tão negativa. Tudo isso é absolutamente normal e comum e bíblico e etc. Tipo, bem simples, tá? Aí você fala assim, mas se você considera isso como conversão e limpeza da sujeira alheia, faça-o. Veja, em nenhum momento eu disse que ser convertido é expor a vida das pessoas ou ridicularizar a formação acadêmica. Eu não penso nada disso. Agora sim, eu considero conversão e limpeza da sujeira alheia a gente fazer aquilo que a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 5, verso 20. Os que vivem no pecado, que sejam repreendidos na presença de todos, para que os demais temam. Você discorda da Bíblia, irmão? É isso, ó, olha só. Quem vive em pecado pode ser exposto publicamente para que os demais temam. É simples, irmão, é simples. É para expor quem vive em pecado. É o texto bíblico que diz, tá bom? Não conhecia o texto bíblico, né? Então agora se dá uma lidinha lá. 1 Timóteo 5, verso 20. E etc, entendeu? E, enfim, cara, e eu considero conversão a capacidade de ter consciência de que somos todos pecadores dependentes da graça de Cristo e temos todos a obrigação de edificar uns aos outros, exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros, criticar uns aos outros, tanto eu na direção de quem eu critico e as pessoas que me criticam na minha direção. Eu posso falhar numa crítica, alguém pode falhar numa crítica a mim, eu posso acertar numa crítica, alguém pode acertar numa crítica a mim. Mas o fato é que tudo isso é normal dentro da igreja e não vejo motivo desse moralismo e desse radicalismo e desse drama todo, entendeu? Você fala assim que o meu testemunho fica exposto e o espírito que me é patente fica perceptível a quem compara as minhas palavras e posturas à luz da Bíblia. Cara, se tem alguém que está muito tranquilo de ser escrutinado as posturas e palavras à luz da Bíblia, esse alguém sou eu, até porque a Bíblia diz que não há homem sobre a terra que faça o bem e não peque. Eu nunca pretendi ser um cara sem pecado e etc e tal. Então, tipo, é muito ridículo esse papo, entendeu? E aí fica com esses tipo ameaças assim espirituais, né? A escolha é sua e as consequências também serão. É claro que as minhas escolhas são minhas, e é claro que eu vou sofrer as consequências de todas as minhas escolhas. E que novidade é essa? Que pregação é essa, entendeu? Que evangelho é esse que você está pregando aí, irmão? Você está pregando o óbvio, para quem conhece um pouco mais do que o óbvio. É ridículo, entendeu? Aí você falou assim, adeus. Aí eu falei, primeiro, que você não sabe nada sobre o coração de ninguém a não ser de si mesmo, que existem centenas de pessoas que me veem arrogantes e centenas de pessoas que me veem como humilde e paciente, e agora quem tem razão? Boa pergunta. Eu sou respeitado entre a imensa maioria dos críticos do Adventismo e tenho excelente relação com vários deles nos programas de rádio e TV que participo. Jamais ridicularizei a falta de formação do Luiz Gonçalves, conquanto sim, isso revela bastante coisa importante a respeito do tipo de pessoa que ele é, mas como deixei claro, isso sequer é uma crítica, apenas uma constatação da pura e simples realidade, e o meu testemunho está intacto e só pode ser relativizado e manchado por quem nunca leu a Bíblia. Graça e paz a Deus. Aí ele não consegue dizer adeus por fim, né?
Se lhe apetece enganar-se a si mesmo com múltiplas ilusões, permaneça firme nesse caminho a Deus. Cara, aí eu falei aqui, sim, o iludido aqui sou eu, né? Foi um prazer falar contigo, amado. É isso, porque você está iludido. Eu tô iludido com o quê? Com o fato de que você não conhece o meu coração? Isso é uma ilusão, porque você deve ser o onisciente que conhece o coração. Pelo amor de Deus, cara, outra coisa. Que ilusão que é a minha? De que tem centenas de pessoas que me acham arrogante, tem centenas de pessoas que me acham humilde. Não, isso é um simples fato, irmão. Tem pessoas que me acham arrogante, tem pessoas que me acham humilde. Eu vou fazer o quê? É assim que é a vida, cara. Outra coisa, você acha que eu estou iludido que a imensa maioria dos críticos que eu tenho contato me respeitam? Pois é, né? Você sabe mais do meu contato com os críticos do Adventismo do que eu mesmo, né? Outra coisa, você acha que eu estou iludido em que fato? Que eu nunca ridicularizei a falta de formação do Luiz Gonçalves? Não, nunca o fiz. E etc. E simples, cara. E o meu testemunho está intacto. Enfim, que ilusão que é o problema, entendeu? Você só pode falar mal do meu testemunho, irmão, você não conhece a Bíblia. Se você tem essa fantasia na sua cabeça sobre a igreja, ou sobre sei lá o quê, e acha que o Ezequiel Gomes está contra a igreja, ou sei lá o quê. Sem noção, irmão. Se lhe apetece enganar-se com múltiplas ilusões, iludido é você, irmão. Essa que é a verdade. Aí você fala assim, detalhe, você também não sabe absolutamente nada do coração de ninguém. Vosso argumento aplica-se a vossa senhoria. Visto que o Senhor não possui natureza divina ou tem poder de sondar particularidades. Contudo, como pelos frutos se conhece uma árvore, os frutos virtuais são visíveis e bem evidentes. Isso é possível discernir o espírito que dirige vossas colocações, apenas isso. A psicologia também explica vosso tipo de comportamento. Adeus. Legal. Beleza. Aí eu vou ler a minha resposta a ele para depois comentar, tá? Aí o Isaac falou uma outra coisa lá que a gente pode deixar de lado, para não tirar o paralelo lá do nosso amigo Jorge. Aí eu falei assim, eu jamais determinei se o coração de alguém é convertido ou não, amado. É mais do que óbvio que eu também não sei absolutamente nada sobre o coração das pessoas. Todavia, como você mesmo disse, há frutos em função dos quais se pode discernir o espírito. E assim, os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia podem ser adequadamente analisados, apenas isso. Já é o seu terceiro adeus. Então vamos lá. Primeiro de tudo, cara, se eu falo pra você assim, é óbvio que você não sabe do coração de ninguém. Aí você responde, você também não. Mas você acha que eu tava querendo dizer o contrário? Ai, cara, que piada, velho. Você acha que, ao eu dizer pra você que você não sabe o meu coração, é óbvio que o recíproco é verdadeira. Você não sabe do meu coração, Jorge, porque você não é onisciente, cara. Da mesma forma, eu não sendo onisciente, não sei do seu coração. Você pode estar falando 1 milhão de merda e bobagem aqui e ter boas intenções no seu coração. Assim como pode ter gente elogiando e falando bem com intenções ruins. De fato, a gente não conhece o coração das pessoas, entendeu? Aí você fala que, entretanto, a gente conhece as pessoas pelos frutos, e supostamente os frutos virtuais aí do meu trabalho são bem visíveis e bem evidentes, então você pode discernir o espírito que dirige as minhas colocações. Beleza. Todavia, lembra da diferença de opinião entre as pessoas. Tem pessoas que veem esses mesmos frutos virtuais bem visíveis e bem evidentes e que acham que o espírito que dirige as minhas colocações é o exato oposto do que você acha. Você acha que eu sou guiado pelo diabo, tem gente que acha que eu sou guiado por Deus. Em quem que eu vou acreditar, Luiz? Aliás, Luiz, né? Jorge. Será que é Jorge Luiz? É uma piada, e a psicologia explica o vosso tipo de comportamento. Sim, os seres humanos são seres psicológicos que têm aí o seu comportamento, né? Beleza, legal. Aí eu respondi lá ao Isaac, não vamos gastar tempo com isso agora, pra gente não desvirtuar. E aí o nosso amigo Jorge fez o seu último comentário, que é mais extenso, e a gente vai ler por completo e responder por completo, tá? Aí ele fala assim, aliás, né? Porque eu fiz um comentário com o Isaac falando do Jorge, né? Eu vou até ler esse comentário só para vocês entenderem. Obrigado, amado. Um dos maiores erros desse tipo de gente como Jorge é achar que as pessoas como eu não conhecem a igreja e não recebem o feedback das pessoas. Quantas não são as pessoas que pastoreei e que me amam e admiram e me seguem até hoje? Quantos adventistas me amam e me consideram o porta-voz de questões sérias e essenciais dentro da igreja? Quantos críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia não me procuram em inbox e respeitam minhas opiniões sobre a Igreja Adventista e sobre as igrejas deles mesmos? Tanto pastores como membros das igrejas em geral.
O cara não faz ideia da realidade e acha que pode desfazer do meu trabalho com meia dúzia de acusações, que ao final são uma acusação só. Falou verdades incômodas sobre a maravilhosa obra adventista. A pessoa não imagina que a minha liberdade moral em assim fazer é simplesmente a minha glória. O Jorge tinha, aliás, o Isaac tinha me elogiado, né? Ele falou assim, não perca tempo com esse cara tá com uma mente cauterizada, e você tem a sua missão, e siga firme, eu te admiro, etc e tal. E aí eu fiz esse comentário aqui, né? Demonstrando exatamente um pouco das bobagens que o Jorge falou durante as intervenções dele. Aí vamos lá, aí ele fala assim, esse tipo de gente como Jorge fez e faz muito mais do que você ou os críticos da igreja. Não é você que sobe morro de favela ou se embrenha pelas caatingas dos sertões nordestinos para matar a fome de ninguém. E nem para dar estudos bíblicos. Não é você que é missionário voluntário e tira do próprio bolso para pregar o evangelho ou socorrer pessoas carentes. Não é você que usa das profissões na qual tem formações diversas para atender pessoas gratuitamente, a custo de ficar para trás financeiramente em comparação com colegas de universidades. Você, na sua linguagem pedante, estúpida e arrogante, mostra o espírito que te dirige. Ao fazê-lo, mostra que julga pessoas desconhecidas, ao passo em que nega-lhes a ação, algo tipo assim. Pois muito bem. Prefiro ser mente cauterizada, como disse seu amigo acima, e ser esse tipo de gente que sou e fazer o que faço, a ser alguém como você, que já deu provas suficientes de um ego inflado, de ataques pessoais a líderes da igreja e a qualquer pessoa que discorda de você, como se Vossa Senhoria houvesse sido constituído por Deus como a palmatória do mundo, ou a vassoura para limpar a sujeira alheia. Isso é no mínimo arrogância espiritual. Ataques às vidas privadas dos outros não é cobrar justiça, é ser crítico e fofoqueiro. Coisas que foram bem expostas pela Bíblia e por Ellen White em Testemunhos para Ministros Obreiros Evangélicos e Testemunhos para a Igreja, volume 1. Disto posto, a comparação entre textos inspirados e a vossa vida denota um lapso abissal. E detalhe, a sacudidura não necessita dos vossos esforços para limpar o que deve ser purificado. Por esse tipo de gente, prefiro ser esse tipo de gente e apresentar frutos de missão a ser um obreiro demitido, que ao invés de usar as redes sociais para pregar, usa para expor a vida alheia, o que é caracterizado por infração civil no Código de 2002. Aí ele diz assim, quanto aos frutos, o que Luiz Gonçalves, a quem você criticou sem saber o que houve, e a quem você chamou de evangelista raso, ele sim apresenta frutos de pessoas salvas. Muitas pessoas, por sinal. Mas e você? Que se coloca como donatário da teologia acadêmica e vergonhosamente se apresenta como pastor adventista no Vejam Só, o qual não é verdade. Pois você é apenas um teólogo demitido da obra que vive atacando a divisão sul-americana e o pastor Ayrton. O que você é? Minhas antigas ovelhas me amam e me respeitam. É mesmo? Volta ao teu antigo distrito e pergunta a todos eles, sem exceção. Queira Deus que um dia você não caia, para que outra pessoa com tua personalidade, que por sinal é matéria de estudo no 2º ano de psicologia, não faça ataques à sua pessoa nas redes sociais. Estarei orando por sua conversão e de seus amigos críticos. Haja visto que esse tipo de gente, como fulano, trabalha para a salvação de pessoas e não para a destruição da reputação alheia nas redes. Esse é o meu quarto adeus. Darei quantos eu quiser, pois tenho garantia legal prevista em nossa Carta Constitucional. Mas por ser o tipo de gente que eu sou, será o meu último adeus. Pois é demasiado perder tempo com pessoas que conhecem tanto a igreja, mas mostram em palavras e ações que nunca conheceram a Cristo. Detalhe, aquilo que você chama de verdades incômodas, os psicólogos chamam de crítica narcisista decorrente de ego inflado, somado à síndrome de justiça pessoal. Permaneça com a sua glória. Eu prefiro a de Cristo. Aí eu respondi para ele,
a única pessoa com síndrome de justiça pessoal aqui é você, fulano. Parabéns por se revelar perfeitamente. Muito legal, adorei o comentário. Eu acho que esses comentários mais pesados, mais emocionalmente intensos, revelam mais assim das tensões e dos sentimentos e das razões das pessoas. E vou comentar com absoluta tranquilidade cada vírgula. Beleza, Jorge? Então, beleza, vamos lá. Primeiro de tudo, é que você diz assim, olha, que esse tipo de gente, como o Jorge, fez e faz muito mais que você ou os críticos da igreja. Ô Jorge, deixa eu te dizer, cara, você precisa entender que o Ezequiel Gomes, ele nunca esteve, não está e nunca estará numa competição para ver quem faz mais, quem é melhor, quem sabe mais, quem ganha mais dinheiro, quem transa com a mulher mais bonita, coisas do tipo, tá? Cara, essas coisas todas, elas pertencem à adolescência, irmão. Quando a gente tem uns 12, 13, 14 anos, às vezes a gente entra um pouco nessas brigas humanas, assim. O Ezequiel entrou na igreja já adulto, já bem maduro, e não tenho esse tipo de sentimento em relação à igreja, irmão. Então, o que acontece? Eu nem teria problema de admitir, se eu conhecesse você e o seu trabalho, Jorge, que você faz muito mais do que eu, e acho que seja totalmente possível fazer muito mais do que o Ezequiel Gomes faz. Pela igreja, pelas pessoas e tudo mais. Todavia, irmão, é bem importante você entender que o Ezequiel Gomes, ele tem uma certa quantidade de coisas para mostrar, se o caso é comparar o que se faz ou o que não se faz, beleza? E eu não vou comparar o Ezequiel com o Jorge, beleza? Eu vou comparar o Ezequiel com o pastor Luiz Gonçalves, o pastor Ayrton Killer, o pastor visto em motel com puta, ou coisas desse tipo. Aí compara, irmão. Compara aí, ó. Quantas coisas são feitas ou não feitas, a qualidade das coisas feitas ou não feitas. E você vai entender de uma forma bastante simples que cada pessoa tem a sua função, e dentro daquilo que é a minha função no corpo da igreja, vamos pensar assim, eu duvido que há no Adventismo do sétimo dia quem faça muito mais do que eu faço, né? E é bastante simples entender isso, não é uma coisa assim muito difícil, entende? É uma coisa simples, uma coisa tranquila, é uma coisa normal. O Ezequiel, com as imensas dificuldades e pecados e limitações que ele tem, é uma das pessoas que mais produzem teologia adventista na divisão sul-americana, quer você goste, quer você não goste, irmão. E veja bem, eu nem considero isso uma questão de mérito pessoal, eu considero isso um fruto da graça de Deus em mim, tá? A quantidade de estudos bíblicos, pessoas batizadas, sermões, treinamentos, artigos, livros, debates, interações XYZ em defesa da visão adventista em relação às questões bíblicas e tudo mais. E não creio que eu tenha nenhum mérito e que nem que seja melhor do que o Ayrton, ou que o irmão visto em motel com puta, ou que o Luiz Gonçalves, ou que o Jorge, ou que ninguém. Então, cara, eu não caio nesse tipo de provocação, entendeu? Agora você já, nossa, porque eu faço e faço muito mais. Eu não sei, irmão. Até porque o que você disse que você faz aí é subir em morro de favela, se embrenhar na caatinga para matar a fome, dar estudo bíblico e tudo mais. De fato, essas coisas eu não faço, mas o que eu faço você também não faz. Então cada um tem a sua função e tá tudo bem, entende? Ninguém tá nessa competição pelo quem faz mais e blá blá blá. Aí você fala assim, não é você que é missionário voluntário que tira do bolso para pregar o evangelho ou socorrer pessoas carentes. Como que não sou eu? Claro que sou eu. Ou você acha que eu sou um missionário obrigado? Tudo o que eu faço em prol da igreja, desde que eu saí da igreja como pastor, é voluntário. Não tem ninguém que me obriga a fazer nada, irmão. Então é tudo absolutamente voluntário e normal. E você acha que não tem custo?
Você acha que eu nunca tive custo para sair da minha casa e fazer 1 milhão de coisas que eu já fiz em função das questões da igreja? É uma piada, entendeu? Para pregar o evangelho ou socorrer as pessoas carentes, vamos dizer assim. É uma piada, irmão. O que você acha que você sabe a respeito da minha vida para vir com esse papo, entendeu? E tipo assim, é uma discussão muito besta, é uma discussão do tipo, quem tem aquilo maior, quem tem mais, quem é melhor, pelo amor de Deus, cara, saia da 5ª série espiritual, irmão. É uma piada, entendeu? E mesmo que, vamos pensar que você realmente seja um cara super envolvido aí nessa pregação, nessa socorro social, aí, só com esse comentário já perdeu 90% do que você poderia ganhar com isso, porque quem faz isso não deve se gabar disso jamais, cara. Entendeu? E você tem diversas profissões, você ficou para trás financeiramente em comparação com seus colegas, porque você ama a obra e blá blá blá. Que é o que fica implícito no seu comentário. Irmão, Jesus vê o seu sacrifício, tá bom? Só não se orgulhe dele e há uma recompensa para as tuas obras e você jamais deveria usar esse tipo de coisa como argumento de ser superior a alguém, porque aí você perde o seu galardão, irmão. Então, tipo, fica bem de boa quanto a essas questões, faça o seu máximo, faça o seu melhor, siga a sua consciência e jamais, se você me permite uma dica, jamais permita-se entristecer ou duvidar do resultado positivo da sua obra, porque tem o Ezequiel Gomes na internet falando algumas verdades sobre a obra adventista. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, irmão. Então, concentre-se em converter as pessoas para que elas amem a Deus, porque aí tudo vai dar pro bem delas, tá? Mesmo as coisas ruins, mesmo os pecados, mesmo os problemas, mesmo as dificuldades, vão servir para o bem de quem ama a Deus nessa história, beleza? Então não se preocupe com isso, não fique achando que você vai lá se esforçar na favela, no sertão, dar estudo bíblico e dar os seus dons aí depois o irmãozinho do sertão vai ver o vídeo do Ezequiel e vai sair da igreja. Não se preocupe com isso, cara. Tudo que puder ser abalado vai ser abalado e você se concentre em criar convertidos que não possam ser abalados por nenhum vagabundo visto em motel com puta, ou nenhum incompetente Ayrton Killer ou coisas desse tipo, tá bom? Que aí você prepara as pessoas para a realidade tal qual ela é, e aí você vai poder ter algumas coroas e estrelas, aliás, algumas estrelas lá na sua coroa no céu, pode confiar, tá bom? Aí você fala assim que eu, numa linguagem pedante, estúpida, arrogante, mostro o espírito que me dirige. Você está sendo pedante, estúpido e arrogante também agora? Você está revelando o verdadeiro problema agora? Você está se dando o direito de ser pedante, estúpido e arrogante porque você acha que eu sou pedante, estúpido e arrogante? Porque mesmo que eu for pedante, estúpido e arrogante, você não deveria ser se você está criticando essas coisas, não é verdade? Então, cara, eu acho que você tem que tomar muito cuidado, porque todo esse pedantismo, estupidez e arrogância podem estar mostrando um espírito que está te dirigindo que faz você julgar pessoas desconhecidas, né, e negar-lhe a ação. Você está negando as ações do Ezequiel Gomes? Você está julgando a pessoa que você nem conhece? Acho que é bom você atentar para essas questões, tá bom? Aliás, você comentou alguma coisa sobre as minhas ovelhas, dos meus distritos ou da igreja, etc.? Você me conhece dessa época? Você tem algo para falar particularmente sobre mim? Pode falar na internet, cara, não tem problema. Porque eu não temo nada que ninguém possa falar a meu respeito, irmão. Até porque lá no lugar onde eu fui pastor, eu nunca fui visto num motel com uma puta, como acho que algumas outras pessoas talvez já tenham sido vistas, entendeu? E que devem estar por aí comandando essa igreja, né, irmão? Você acha que eu estou preocupado? Você acha que você pode encontrar alguma coisa que seja 1% grave contra mim à luz desse tipo de questão? Aí você diz para mim, irmão. Aí nós vamos conversar numa boa, tá bom? Não, cara, é uma palhaçada isso aqui, sabe? Aí você diz assim que eu já dei provas suficientes de ter um ego inflado. Irmão, se eu tivesse um ego inflado, você acha que eu iria num debate defender a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sinceramente? Primeira coisa que acontece quando eu vou num debate defender a fé adventista é um imbecil qualquer, e existem vários deles aí na internet, que escrevem no comentário assim: o Ezequiel é
tão maravilhoso que nem a seita diabólica dele quis ele. O Ezequiel é uma piada, o Ezequiel é um retardado, o Ezequiel é um idiota, o Ezequiel quer defender aqueles que nem querem saber dele. Olha que cara imbecil, não deem ouvidos a nada que o Ezequiel fala. Você acha que uma pessoa cheia de ego se colocaria nessa situação? Você acha que alguém cheio de ego abriria espaço para comentários no seu canal, por exemplo? Eu acho que tem gente adventista que não abre espaço para comentários no seu canal. Pastor Ayrton tem algum canal aí que a gente possa fazer comentários lá nos vídeos dele? Acho que não deve ter, né? Cara, se tem uma pessoa que tem ego ausente nessa treta, todo sou eu, cara. Eu não tô nem aí com o que se fala de mim. Se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou mau caráter ou bom caráter, se eu sou do diabo, se eu sou de Jesus. Cara, eu sei do que Deus fez na minha vida. Se você discorda, você não vê, você não sei, beleza, respeita e é problema todo seu e tudo bem. Eu não acho também que todo mundo tem que achar que eu sou um cara maravilhoso. Eu não tenho esse tipo de ego, irmão. Desculpa te desapontar. Entendeu? Aí você fala assim, ó, que eu já dei provas suficientes de ego inflado e de ataques pessoais a líderes da igreja. Bom, irmão, eu vou dizer pra você. Nenhum ataque que eu faço aos líderes da igreja é pessoal. Eu vou explicar pra você. Olha só, eu tô aqui nas minhas mãos com o livro de praxes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vou mostrar pra você alguma coisa pra você entender que o meu embate não é pessoal, beleza? Olha o que tá escrito aqui nas praxes adventistas, irmão. Os administradores das organizações e instituições da igreja na divisão sul-americana devem atuar em harmonia com estes regulamentos e deixar-se reger pelos mesmos. Os corpos constituintes ou comissões diretivas não devem manter sob suas responsabilidades os administradores que demonstrem incapacidade ou falta de vontade para desempenhar suas responsabilidades administrativas em harmonia com esses regulamentos. Eu não estou atacando com base pessoal, eu estou atacando com base nas praxes da igreja, porque tem vagabundo visto em motel com puta administrando a igreja, irmão. Não é um problema pessoal, é um problema institucional, de regulamento, de estatuto social. Esse é o problema, entendeu? Aí eu vou ler para você um pouco mais de coisas aqui, só para você entender, tá? O que acontece aqui? Ó, os procedimentos quando um obreiro é questionado, por exemplo, o irmão visto em motel com puta e coisas do tipo, tá? No caso em que a honestidade, a moral, a reputação ou a idoneidade profissional de um obreiro seja questionado, é dever da União colaborar com a associação na tarefa de esclarecer a situação, com o objetivo de dirimir qualquer dúvida que houver sobre o obreiro em questão, tá bom? Olha só, é obrigação das instituições da igreja na associação, na divisão, e daqui a pouco o regulamento vai dizer na divisão, de dirimir as dúvidas quanto à reputação, ao caráter, à idoneidade profissional de um obreiro. Aí eu já levantei vários questionamentos sobre esse obreiro aí, por exemplo. Cadê a atuação da associação, da união e da divisão? Isso não é um embate pessoal, irmão, isso é um embate em torno dos regulamentos da igreja, que você acha que nem conhecia, na verdade. O que mais, irmão? Olha só o que mais diz aqui o regulamento. Deve-se disciplinar o obreiro que... Aí ele vai fazer várias coisas, né? Aí diz aqui, ó. Que dê falso testemunho ou realize outra atividade questionável que demonstre que o obreiro é indigno de ser líder da igreja. Esse vagabundo mau caráter visto em motel com puta por aí, que é presidente em algum lugar aí da igreja, na divisão sul-americana, irmão Jorge... Eu tenho um e-mail dele onde ele dá um falso testemunho, onde ele manda as pessoas mentirem que não receberam o meu e-mail com uma notificação extrajudicial em relação à igreja. O nome disso é falso testemunho, tá bom? Era como para mentir que não recebeu o e-mail, caso fossem intimados na justiça ou coisas do tipo assim, tá bom? Só que ele mandou esse e-mail sem querer pro meu advogado e acabou revelando que ele é uma pessoa que faz falso testemunho, ou seja, ele demonstrou que ele é um indigno de ser líder da igreja. E o que o incompetente vagabundo do senhor Ayrton Killer tá fazendo para dirimir os problemas aí do negócio?
tá fazendo nada. E você acha que eu não posso questionar? Porque daí o meu questionamento é com uma questão, ataques pessoais e blá blá blá. Que piada, irmão! O meu ataque não tem nada a ver com ataque pessoal. O meu ataque tem que ver com a realidade do que acontece na igreja à luz dos documentos oficiais da igreja. Vou ler para você aqui o manual da igreja. Caso você não tenha o livro de praxe, deve ter o manual da igreja, né? Olha só. O presidente da associação deve ser um pastor ordenado de experiência e boa reputação. Não é de boa experiência com puta, é boa reputação. Entendeu a diferença entre uma coisa e outra? Pois é, irmão. E aí, você acha que o meu ataque é pessoal? Isso é uma piada, irmão. E que fosse pessoal, os documentos da igreja estariam abolidos porque o Ezequiel fez um ataque pessoal a um vagabundo mau caráter. Ah, meu irmão, pelo amor... Mas você merece ouvir coisas desse tipo, né, irmão? Você merece que a gente faça mais vídeos a respeito desse assunto, revelando que gente podre comanda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque esse tipo de comentário idiota, cara, pelo amor de Deus. Vamos lá, o que mais? É que você diz assim, que eu já dei provas, né, do ego inflado, e de que eu ataco pessoalmente os líderes e qualquer pessoa que discorde de mim. Ah, é verdade? Então eu convido você a ver algumas pessoas a respeito das quais discordam de mim aqui, tá? Vamos ver, por exemplo, aqui, ó. Aqui na minha biblioteca tem um livro aqui, por exemplo, do Frank Tillman, que é um teólogo calvinista. Eu discordo imensamente do Frank Tillman, mas o Frank Tillman é um professor de teologia meu, que eu estudo o livro dele. E você nunca me viu falando mal dele porque eu discordo dele, não é verdade? Aliás, essa biblioteca toda aqui, ó, tem católico, tem presbiteriano, tem judeu, tem gente de histórico crítico que mal crê na Bíblia. Você nunca me viu falando mal deles, e pelo contrário, eles discordam de mim, eu discordo deles, eu estudo o trabalho deles, e discordo, e penso, e etc. Que papo é esse, cara, que eu falo mal de todo mundo, qualquer pessoa que discorde de mim? Até parece, pelo amor de Deus, cara. Você acha que eu faria o quê da minha... Aliás, eu teria que falar mal de 7 bilhões e 900 milhões de todo mundo que não fosse eu, porque ninguém concorda 100% com ninguém, irmão. Se eu fosse falar mal de todo mundo que pensa diferente de mim, eu teria que falar mal de todas as pessoas na face da Terra. Que bobagem, cara, que infantilidade. E como se esse tipo de papo aí viesse demonstrar que eu tô errado, então todos os problemas estão resolvidos, e fim. Ah, irmão, que papo idiota, né? Aí você diz assim, que eu já dei prova de tudo isso, que eu falo mal de todo mundo que discorda de mim, como se eu tivesse sido constituído por Deus como a palmatória do mundo ou a vassoura para limpar a sujeira alheia. Isso é no mínimo arrogância espiritual. Irmão, eu não penso que eu sou a palmatória do mundo, nem a vassoura para limpar a sujeira alheia. Veja, eu tenho a minha esfera de atuação e a minha esfera de influência, que foi Deus que me deu, goste você ou você não goste. E naquilo que Deus me responsabilizou, eu tento fazer. Óbvio que eu não sou a solução dos problemas do mundo, a solução dos problemas do mundo é Cristo e não o Ezequiel Gomes, tá? O Ezequiel tem bastante consciência desse fato. E tipo assim, não tenho nenhuma arrogância espiritual a tratar com essas questões, até porque eu já cansei de dizer, eu não sou melhor do que o irmão visto em motel com puta. Eu não sou melhor do que o Ayrton, eu não sou melhor que o Jorge, eu não sou melhor que ninguém, irmão. Eu sou tão ou mais pecador que qualquer um. Todavia, um dia, um pessoalzinho quis me acusar de ter transgredido o manual da igreja e etc e tal, porque eu fui na manifestação contra a Dilma. Eu decidi cobrar os motivos dessa decisão e eu conheço os manuais da igreja e os documentos da igreja, irmão. Eu quero resposta. Isso não é arrogância espiritual, isso é uma coisa simples, cara, uma coisa bem normal. Você diz aí, né? Ataque à vida privada não é cobrar justiça. Irmão, veja bem, as pessoas que agiram contra mim tiveram todas as chances de se redimir do erro que elas cometeram, sem que ninguém ficasse sabendo dessa história, irmão. Não ia haver um vídeo público a respeito disso, não ia haver um processo judicial a respeito disso, tudo seria resolvido entre nós. Eles não quiseram resolver. A única fonte de apelação que eu tenho é a justiça humana e as redes sociais, irmão. E elas são usadas e serão usadas, quer você goste, quer você não goste.
tá bom? Aí você diz que eu sou crítico e fofoqueiro. Cara, fofoqueiro é quem trabalha nas comissões da igreja falando mal ou bem dos amigos ou dos não amigos para fazer os seus próprios interesses usando as comissões da igreja, cara. Não se faz fofoca em público, irmão. A natureza da fofoca não é ser feita à luz do dia, na cara da pessoa a quem supostamente você está fofocando. Imagine que eu fosse fazer uma fofoca do pastor Ayrton, tá? Como que é a fofoca? Cara, você não sabe o Ayrton, mas ó, ele não pode ficar sabendo que eu tô... Você não vai falar na frente do Ayrton. Galera, eu tenho uma fofoca pra fazer do Ayrton. Ayrton, vem aqui, assiste aqui. Então, o Ayrton fez isso e aquilo. Isso não é fofoca, irmão. Que papo idiota, cara. E que fosse, vamos pensar aqui, dos muitos pecados do Ezequiel Gomes, um deles é a fofoca. Pronto, todos os problemas do mundo estão resolvidos porque o Ezequiel foi chamado de fofoqueiro. E sabe qual que é o mais legal, Jorge? É que eu não tenho ego nenhum. Você pode me chamar de fofoqueiro quando você quiser, eu vou dar risada na sua cara, irmão. Você entendeu com quem está lidando? É isso, cara. É simples assim. É muita piada, entendeu? Aí você fala assim que crítico e fofoqueiro é bem exposto pela Bíblia e por Ellen White. A Bíblia é cheia de crítica. Ellen White é cheia de crítica, irmão. É cheio. A Bíblia e Ellen White criticam muito mais do que eu seria capaz de criticar. E etc e tal, tá bom? Você pega aí as cartas da Ellen White, porque o irmão J fez isso e aquilo, isso é fofoca também, irmão? Que é o adultério, lê lá aquele livro Conselhos sobre Vida Sexual e Adultério, sei lá o quê. Um Novo Casamento. Pelo menos a versão antiga era verdinho. Tô vendo ele ali. Pega esse livro e lá, o irmão J fez isso, fez aquilo. É fofoca também, irmão? Ah, pelo amor de Deus, cara. Sabe qual que é o seu problema, Jorge? Você acha que você está falando com quem não conhece a Bíblia, não conhece Ellen White, cara. Pelo amor de Deus. Aí você fala assim que a comparação entre os textos inspirados e a minha vida denota um lapso abissal. Pelo contrário. Se eu fosse... por exemplo, se o Ezequiel Gomes fosse o oposto da Bíblia, o Ezequiel Gomes refutaria a Bíblia, a existência do Ezequiel Gomes. O Ezequiel Gomes, ele simplesmente cumpre o que a Bíblia preconiza, tanto nos aspectos dos pecados do Ezequiel Gomes, quanto nos aspectos da intrepidez, da coragem, da ousadia, da fé, que o Ezequiel Gomes tem ao pregar, ao debater, etc e tal. Tipo, você não me atinge em nada com esse papo, irmão. Aí você diz que a sacudidura não precisa dos meus esforços. Eu também não acho que a sacudidura precisa dos meus esforços. Eu não acho que eu sou o agente divino da solução dos problemas e de trazer Jesus ao mundo e Jesus só vai voltar porque eu estou fazendo vídeo na internet. Eu não acho nada disso. É um papo que quem acredita, inclusive, é perfeccionista, que acha que vai parar de pecar e por isso Jesus vai poder voltar. Eu não concordo com nada disso, eu acho tudo isso muito idiota e etc. E você disse que você prefere ser o tipo de gente que apresenta frutos de missão do que o obreiro demitido, blá blá blá. Ah, sim, é porque eu não devo ter nenhum fruto de missão a apresentar, né? E ser um obreiro demitido que ao invés de usar as redes sociais para pregar, usa para expor a vida alheia, o que era caracterizado por infração civil do Código de 2002. Bom, irmão, vamos lá. Eu até já li o texto para você, mas eu vou ler de novo e vou aproveitar para citá-lo perfeitamente. Aí você me disse se esse texto aqui, ele está pregando a incitação a gente cometer crime, né, ou alguma coisa como infração civil aí do Código Civil, tá? Então, olha que legal. 1 Timóteo 5, verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todo para que os demais temam. Isso é a infração do Código Civil? Então, quem está seguindo a Bíblia está infringindo o Código Civil? Deveriam ser caracterizados como criminosos, ser condenados, serem presos? Como é que você vê isso aí, irmão? Ah, que papo idiota, né, irmão? Expor a vida alheia. Imagina, né? Se eu fosse o Facebook de Deus é a Bíblia. Aí Paulo vai lá, vamos continuar lá em 1 Timóteo, onde a gente estava, né? Então aqui 1 Timóteo é o perfil do Paulo na rede social. Aí Paulo escreve assim no post: mantenham a boa fé, porque alguns vieram a naufragar, dentre eles Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem.
Aí Paulo vai lá e escreve o nome dos caras, deveria até marcar no Facebook os caras, né? Ó, não siga esse Himeneu e esse Fileto aqui, marca os caras lá no Twitter, no Facebook, porque esses caras aí se entregaram ao diabo e etc e tal. Ó, que legal, né? É infração do Código Civil aí de 2002 também, né, irmão? Não conhece nada da Bíblia, cara, pelo amor de Deus, cara. Aí você fala que o Luiz Gonçalves, esse sim, que foi caracterizado como uma pessoa rasa, ele apresenta fruto de pessoas salvas. Só uma questão interessante. Muitos fãs aí do Luiz Gonçalves, eles realmente vieram no meu vídeo defender o Luiz Gonçalves com um papo assim, de que quem critica a igreja tá com um demônio no couro e vai pro inferno e blá blá blá. Só que olha que coisa interessante, Jorge. O Luiz Gonçalves supostamente é um ex-católico, que tem como público-alvo principal os católicos, como eu expliquei no outro vídeo, certo? Só que esse papo todo é um papo católico, irmão. Acho que ele não tá convertendo as pessoas direito, cara. Que protestante é o oposto disso, entendeu? Protestante não é do tipo assim, a igreja não pode ser criticada. Até porque se fosse assim, a reforma protestante não existiria adventismo do sétimo dia. Esse papo de a igreja não pode ser criticada é católico. Só que tá todo mundo salvo, ou seja, você deixou de ser católico para se tornar um católico do sétimo dia, mas tá todo mundo salvo. Não mudou praticamente nada na sua vida, na sua mentalidade, na sua cosmovisão, e a igreja não pode ser criticada. E engraçado que se você estivesse vivendo lá em 1500, 1600, lá na época de Lutero, o seu papo seria a favor da igreja católica e não a favor do reforma protestante, né? Vocês acham que vocês estão lidando com um idiota, né? Não é possível, né? Não é possível que alguém venha com esses papos pro meu lado e achar que a gente não tem o que responder, né? É demais, cara. Aí você diz assim que eu me coloco como donatário da teologia acadêmica e vergonhosamente me apresento como pastor adventista no Vejam Só, o que não é verdade, pois eu sou apenas um teólogo demitido da obra que vive atacando a DSA e o pastor Ayrton. O que você é? Bom, irmão, eu sou uma pessoa prudente, que gosta de gravar tudo que eu faço. E é bem legal a gente ter as coisas gravadas, porque assim a gente consegue expor as coisas com muita facilidade. Então eu vou dar uma pausa aqui na minha resposta a você, e eu vou mostrar para você um trechinho do vídeo da minha primeira participação no programa Vejam Só, para calar a sua boca, beleza? Dá uma olhadinha aí. Nesse momento, por exemplo, da minha vida pessoal, eu já, por exemplo, não sirvo a Igreja Adventista do Sétimo Dia como pastor, mas eu tenho formação, eu já exerci o ministério como professor, radialista, como pastor distrital, e o meu entendimento pessoal, como você coloca no começo ali, é exatamente o entendimento da Igreja Adventista. Nesse momento, por exemplo, da minha vida pessoal, eu já, por exemplo, não sirvo a Igreja Adventista do Sétimo Dia como pastor. Então assim, Jorge, podia passar sem essa, cara. Você vem com esse papo como que eu vergonhosamente me apresento como pastor adventista. O que você é? Veja bem. Na primeira participação que eu fiz no Vejam Só, eu deixei absolutamente claro em público para a audiência e para a produção do programa que eu já não atuava mais como pastor adventista. Todavia, por que eles lá na Hit TV e em outros lugares em que eu vou, eles me apresentam como pastor? Porque no ambiente dos debates é importante para eles, não para mim, manter o Ezequiel como pastor para deixá-lo no mesmo nível dos outros debatedores que em geral também são pastores, tá? Então, para não ficar uma coisa do tipo assim, o grande pastor assembleiano, presbiteriano, sei lá o que, contra o irmãozinho adventista. Então, como eu tenho formação, como eu tenho experiência ministerial, eu sou adventista, membro regular da igreja, etc., eu sou apresentado como pastor. Agora, veja bem, o vídeo mais famoso do canal que você está assistindo, esse vídeo, Vem Senhor Jesus, tem um vídeo ali de quase 2,5 milhões de visualizações, cujo título é Por que não sou mais pastor adventista do sétimo dia? Quem que tá vergonhosamente se apresentando como pastor, irmão? Que palhaçada é essa? Aliás, uma outra coisa que você fala, né? Como que as minhas ovelhas me acham arrogante, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, blá blá blá. Mas veja bem, ó, no meu WhatsApp tem centenas de pessoas que falam comigo. Sei lá, uns 70% me chamam de pastor até hoje, irmão. Você quer que eu faça o quê?
Você quer que cada vez que alguém fala para mim, pastor, o que você acha disso ou daquilo? Eu digo, olha, não me chama de pastor. Tudo bem, cara. É uma forma que as pessoas têm de reconhecer o meu estudo, o meu trabalho, a minha vocação, que exerço até hoje, ainda que em modos diferentes aí do que era no ministério, né? Agora como voluntário, né, Jorge? E etc, cara. Então, tipo, sabe, é um papo idiota. E outra coisa, você diz que eu vergonhosamente me apresento como pastor, mas você chama o Ayrton de pastor. Ah, cara, o Ayrton, irmão, ele cospe nos regulamentos da igreja e você chama de pastor, cara. O que você acha que é ser pastor? Ah, pelo amor de Deus, cara. Aí você fala assim, minhas antigas ovelhas me amam, me respeitam, que citando o que eu tinha dito antes, né? É mesmo? Volta ao teu antigo distrito e pergunta a todos eles sem exceção. Ué, esse é o padrão para definir quem é pastor e quem não é. Chama todo mundo na divisão sul-americana e pergunta quem o Ayrton Killer é pastor ou não é. Que eu poderia te dar aqui, ó, em 2 minutos aqui de busca no WhatsApp, o nome de 50 pastores que não consideram o Ayrton como um pastor. Mas você chama ele de pastor? Ou seja, o critério que você usa para definir que o Ezequiel Gomes não é pastor e blá 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 é um critério pragmático, empresarial. E nesse caso aí de chamar os irmãos do distrito para perguntar se as pessoas me amam e me respeitam, se você fizer essa mesma pergunta sobre o grande líder da divisão sul-americana nos últimos 15 anos, você vai receber a resposta de que muitos não o amam, não o respeitam como pastor. E veja, garanto para você que passo no distrito qualquer que eu atuei, tanto como pastor distrital, como evangelista e pastor da rádio e etc., que tenho o carinho e o amor de mais de 80% de todos os membros que me conheceram no ministério ou que me conheceram fora do ministério também. Você pensa o quê, cara? Você está achando que você está falando com quem? Sabe? E ainda que exista aí 20, 30% de pessoas que acham que o Ezequiel é do diabo, é uma pessoa magoada e frustrada e errada e ruim, eu respeito a opinião dessas pessoas, ainda que discorde, e tá tudo certo, tá tudo bem. Papo muito idiota, né? Você fala assim, queira Deus que eu não caia um dia para que outra pessoa com a minha personalidade não faça ataques à minha pessoa nas redes sociais em busca de notoriedade. Primeiro, que eu não tenho busca por notoriedade nenhuma, irmão. Nenhuma. Você é louco se você acha que eu estou em busca de notoriedade. Outra coisa é que eu não sou do tipo de pessoa que fica atacando as outras porque elas caem. Veja bem. Quantos escândalos de pessoas famosas na igreja adventista, pastores e cantoras, existiram nesses últimos 4, 5 anos que eu nem comentei? E eu aqui não vou citar para não comentar. Professores de teologia, cantores, cantoras, que caíram aí em adultério, em um monte de pecado, essa coisa toda, etc e tal. Quem que está aqui em busca de pessoas que caíram para denegrir e falar mal e fazer ataques? Não, irmão, a minha agenda é muito específica, muito simples de ser entendida e simplesmente tem que ver com cobrar de quem me acusou de quebrar os regulamentos da igreja, o que eles é que quebram os regulamentos da igreja. É simples assim, irmão. Eu não sei qual que é a sua vontade de defender esse bando de vagabundo, que é o que eles são, que estão no comando da igreja adventista do sétimo dia, quer você goste, quer não goste. E aí, né, para terminar, se diz que você vai orar pela minha conversão e dos meus amigos críticos. E porque você é um cara que trabalha pela salvação das pessoas e não pela destruição da reputação alheia. Ô Jorge, vamos voltar aqui nos seus comentários e vamos ver tantas coisas das quais você me chamou. Eu não aprendo com meus próprios erros, eu sou arrogante, eu sou magoado, eu não sou usado pelo Espírito Santo. Até nos meus elogios eu deprecio as pessoas. Eu não tenho um coração convertido, eu sou arrogante de novo. Eu não sou respeitado, eu ridicularizo. Eu tenho um péssimo testemunho, é perceptível que eu não sigo a Bíblia. O que mais? Eu tenho múltiplas ilusões. Blá blá blá, eu tenho frutos virtuais evidentes que revelam o espírito ruim, e blá blá blá.
e que eu não sou voluntário, eu sou pedante, estúpido, arrogante, não sei mais o que, e eu vergonhosamente me coloco como pastor, e eu estou em busca de notoriedade, etc. Vamos pensar que alguém acredite nessas coisas que você está falando aí. Você destruiu a minha reputação, sim ou não? Porque a minha pode ser destruída, não é verdade, Jorge? Ou seja, tudo que você revela é que você é um hipócrita que quer colocar sobre o Ezequiel Gomes todas essas peixes e depois terminar o seu lindo discurso porque eu atuo pela salvação e não pela destruição das reputações alheias. O Ezequiel não é você, então é uma pessoa alheia a você. E você está agindo pela destruição da reputação dele. Inclusive inferindo que as ovelhas que o conhecem acham ele arrogante, blá blá blá. Então vamos lá, vamos abrir aqui o espaço, galera. Você que foi ovelha do Ezequiel Gomes e acha o Ezequiel Gomes um arrogante, imbecil do Satanás, fique livre para comentar nos comentários. Só você demonstrar que você foi ovelha do Ezequiel Gomes. Eu sou a Maria da igreja de Americana, em Alvorada, não sei aonde, e eu acho o Ezequiel Gomes um arrogante. Escreva aí quem você é e o que você acha do Ezequiel Gomes. Eu vou deixar os comentários aí para vocês verem quantas pessoas vão surgir para falar mal do Ezequiel Gomes aqui. E se você, inclusive Jorge, for dizer que não, é porque as pessoas não veem os vídeos, então você, por favor, que conhece as minhas ovelhas, mande para elas o vídeo. Aí ela fala assim, não vê nada do que ele falou, vê só um minuto lá no fim, 1h30 lá de vídeo, e aí você vai lá e diz pra ele que ele é um hipócrita, que ele é isso e aquilo. E se vocês, meus irmãos que estão vendo esse vídeo e gostam de mim, quiserem fazer o contraponto ao irmão Jorge aí, digam aí o que vocês acham do Ezequiel Gomes, se ele ajuda vocês ou não, se vocês são edificados nesse canal ou não, se vocês estão firmes na fé com a ajuda desse canal, sim ou não. E aí a gente compara. Fica à vontade. Pelo amor de Deus, aí é o quarto a Deus, que você tem previsão, garantia legal de dar quantos a Deus você quiser, porque, como é que é? Você não vai ficar perdendo tempo com quem conhece tanto a igreja, mas mostra em palavras e ações que nunca conheceram a Cristo. Cara, eu não sou o cara que precisa dizer pra você que eu conheci a Cristo, Jorge. Me desculpa, cara. Me desculpa. A única coisa que eu sei é que eu era um ateu completamente maluco, não que eu ainda não seja maluco, né? Um ateu completamente maluco que teve a sua vida absolutamente transformada pela graça de Cristo. Quer você saiba ou não saiba, quer você goste ou não goste, quer você concorde ou não concorde, esse é um problema todo seu, beleza? E por fim, você diz assim que eu tenho a ideia assim, de uma crítica narcisista decorrente desse ego inflamado, somado à síndrome da justiça pessoal. Cara, veja bem, irmão, se tem uma pessoa que é o oposto do narcisista, é o tal do Ezequiel Gomes. O Ezequiel Gomes não se considera bom, muito menos melhor do que ninguém em nada. Inclusive tem pessoas que acham que o Ezequiel Gomes tenha uma tremenda de uma baixa autoestima e por isso que ele é agressivo e maldoso, porque ele é muito frustrado com a vida. E veja, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue ser narcisista, se achar o mais bonito, mais rico, mais legal, mais inteligente e ser a pessoa de baixa autoestima, que se acha burra e feia e pobre, sei lá o quê. E as pessoas dizem as duas coisas a meu respeito. Então, ou você tá certo, ou outra pessoa tá certa, ou os dois estão errados. E eu não tenho síndrome de justiça pessoal alguma. Se é isso que você entende do meu discurso, sinto lhe dizer que você não entendeu foi nada. E também não sou eu que vou te convencer do que você não quer enxergar, tá bom? Só vou repetir o que eu falei para você no final. A única pessoa que revelou síndrome de justiça pessoal aqui é você. Tá? É você que sobe os morros das favelas e devolve dízimos e ofertas e ajuda a obra e poderia ganhar mais, mas ganha menos e blá blá blá, e o grande pastor Ayrton e a maravilhosa igreja e o grande Luiz Gonçalves, enquanto fala aí todo tipo de bobagem a respeito de Jesus, aliás, do Ezequiel Gomes, dizendo que você prefere ser de Cristo. Espero que você realmente seja de Cristo.
e que essas questões todas aí que você revelou nesses comentários sejam meras reações emocionais a simplesmente uma coisa que você possa achar difícil de entender, né? Eu sei que não é muito fácil entender o fato da liberdade do Ezequiel Gomes amar a igreja e repreender a igreja, seja como for, a sua dificuldade é sua e não minha, beleza? E por isso me considero não justo em mim mesmo, não melhor do que ninguém, muito pelo contrário, me considero o pecador, extremamente pecador, remido pela graça, salvo pela graça, que não tem do que se orgulhar, que não tem do que achar que tem mérito e está acima de ninguém em relação a nada, nem a questões práticas, nem a questões teóricas, nem a teologia, nem a nada. Esse não é o meu discurso, conquanto alguns tentem desesperadamente me conectar a essa ideia e blá blá blá. Tem uma pauta muito específica que nem você, nem ninguém no céu, na terra ou no inferno são capazes de refutar. E não é por justiça própria, é simplesmente por estar ao lado da própria verdade. Um abraço.